Boa noite a todas e todos. Meu nome é Sandra Carvalho e é com grande alegria que eu e toda a equipe da Justiça Global recebemos vocês para as atividades comemorativas dos nossos 20 anos. A história da Justiça Global é construída cotidianamente com as nossas parceiras e parceiros em cada canto do Brasil. O trabalho em rede, acredito, é uma das principais características de nossa atuação. Por isso, ao completar 20 anos, antes de tudo, agradecemos aos movimentos sociais e populares, aos povos indígenas, quilombolas, povos tradicionais, às organizações parceiras, defensoras e defensores de direitos humanos que estão conosco no dia a dia na luta pela defesa e promoção dos direitos humanos. Completamos 20 anos em um momento muito difícil para o nosso país e para a América Latina. Isso me fez pensar na nossa origem, quando James Cavallaro, Nadégida Marques, Cecília Coimbra me convidaram para fundar a Justiça Global. Nos encontrávamos em um momento bem diferente em termos das perspectivas de futuro. Uma das nossas primeiras ações foi participar da organização e concepção do primeiro Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre em 2001. Com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos e a globalização neoliberal, o Fórum Social Mundial surgiu com o sonho de se consolidar um espaço internacional para a construção de um outro mundo possível. Na América Latina, vivíamos um outro cenário político. No Brasil, Lula estava em campanha e sua eleição já era esperada. No Paraguai, Bolívia, Equador, Chile e Venezuela, o ambiente político também era bem distinto do que vemos hoje. Vivemos durante muitos anos a experiência de governos progressistas, da ampliação de políticas sociais e de direitos humanos com impacto na redução das desigualdades, das políticas de ações afirmativas, da criação de espaços de participação social de conselhos e de conselhos de direitos. Mas vimos também que a democracia seguiu não incluindo uma parcela enorme da população, atingida diretamente pelo racismo estrutural nunca enfrentado no Brasil. As mães de jovens negros, mulheres negras, seguiram e seguem vendo seus filhos serem mortos e encarcerados. Vimos também que a nossa experiência de democracia, além de deixar de fora muitos outros segmentos, como os povos indígenas e comunidades tradicionais, é bem frágil. Em poucos meses, a extrema-direita fascista está pondo abaixo conquistas que tivemos em todos os campos. Mas foi no sentido de não esmorecermos com o grave quadro atual que decidimos comemorar o aniversário com o seminário Mobilizando a Esperança, Perspectivas da Resistência Democrática no Brasil. Vamos seguir na luta com nossos parceiros, ao lado dos movimentos e de todas e todos diretamente atingidos por violações de direitos humanos. Também estamos buscando ampliar o diálogo com organizações de direitos humanos de outros países da região, que enfrentam problemas tão semelhantes e que estão completamente conectados com o que vivemos aqui. É urgente que o Brasil saia de seu isolamento. Não podemos deixar de lembrar cada uma das pessoas que passaram e ajudaram a construir nossa história ao longo desses 20 anos. E nos alegra saber que a maior parte dessas pessoas segue na militância em direitos humanos, seja nas universidades, nos movimentos, em organismos nacionais e internacionais de direitos humanos, no parlamento e em muitos outros espaços. Somos gratas a cada uma delas. Também não podemos deixar de agradecer nossos associados e nosso querido e honroso Conselho Diretor. Antes de dar-me início à mesa de abertura, quero saudar minhas companheiras de coordenação, Gláucia Marinho, Isabel Lima e Melisandra Trentin,
E nossa valiosa equipe: Antônio Neto, Daniela Fiquino, Daniele Duarte, Davi Ramos, Francisca Moura, Guilherme Pontes, Lourdes Deloupi, Monique Cruz, Rafaela Lopes, que está aqui com a Benedita, nossa mais nova integrante, e Raoni Dias. Muito obrigada por construírem com a gente a Justiça Global. Agora, eu tenho a honra de chamar para compor a mesa de abertura de nosso seminário minha amiga Cecília Coimbra, fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, professora da Universidade Federal Fluminense, conselheira e fundadora da Justiça Global. Andressa Caldas, diretora do Departamento de Relações Institucionais do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, conselheira e fundadora da Justiça Global, com quem eu tive a honra de coordenar a Justiça Global por muitos anos. Lucimara Pereira Muniz, integrante da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e presidenta do Instituto de Desenvolvimento Afro-Norte e Noroeste Fluminense. Se eu errar o nome, vocês me perdoem. Patchon Metukitiri, representante do povo Caiapó, neto do cacique Raoni. Muito obrigada pela presença, por terem aceitado esse convite, estarem aqui nessa mesa de abertura do nosso seminário. Nós vamos começar com a nossa querida Cecília Coimbra, né? Pela idade, pela fundação, por todo o respeito e tudo que você significa em nossas vidas e nesse país. Boa noite a todos e todas. Eu raramente tenho aceito nesses últimos meses, esses últimos anos, né, convite para falar em público. Eu acho que eu já falei demais nos meus 78 anos de vida. E em alguns momentos a saúde também não me permite. Então é com muito prazer e com muita emoção, né, eu abri uma exceção realmente aqui para o Justiça Global, por tudo que o trabalho de Justiça Global significa para todos nós e pelo que eu, né, há 20 anos atrás, né, eu participei. Eu conheci o James Cavallaro em 1985, quando James Cavallaro chegou ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, representando a Human Rights Watch Américas. E 94, Operação Rio, né? 85 é a data da fundação do Grupo Tortura Nunca Mais. Estou confundindo. Nós éramos, na época, o Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro, um dos poucos grupos que denunciava a chamada Operação Rio, né? Naquele momento, no final do governo Brizola, que já tinha se retirado para participar das eleições, né, e estava no governo como vice-governador, passou a ser governador, o doutor Nilo Batista, havia uma preparação, né, que foi feita durante meses pela grande mídia, de que teria que haver uma guerra contra o crime organizado no Rio de Janeiro. É a mesma coisa, mas de forma o que a gente hoje vê, né? Inclusive em termos do continente latino-americano, em nome da lei e da ordem, né? Naqueles anos 90,
foi a primeira vez em que o Exército entra no Rio de Janeiro, depois se tornou comum e se criou até a Guarda Nacional, né? O James Cavallaro soube do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, as invasões de favelas, das periferias, e o Grupo Tortura Nunca Mais era o único, porque a OAB naquele momento apoiou a intervenção, né? Era a época de Sérgio Sveiter, né? Vários outros movimentos, né? Como Viva Rio, que era forte naquele momento, apoiavam a intervenção. Nós fomos praticamente os únicos a apontar o que significava aquela intervenção militar no Rio de Janeiro. E James Cavallaro veio justamente e o primeiro contato que ele fez foi conosco. A partir daí se forjou uma forte aliança, né, entre nós e o Human Rights Watch Américas. Posteriormente, né, há 20 anos atrás, se criou Justiça Global. E o James me convidou, né, eu já conhecia a Sandrinha do meu pós-doutorado lá no Núcleo de Estudos da Violência da USP, né, com o Paulo Sérgio Pinheiro, e reencontrei Sandrinha na primeira reunião do Justiça Global, né? Então, assim, com muita emoção que eu estou aqui hoje, no sentido de saudar os companheiros aqui presentes, companheiras e companheiros, no sentido de saudar o trabalho que vem sendo feito nesses 20 anos de existência do Justiça Global, e um momento, como disse Sandra aqui na sua fala inicial, um momento muito perigoso que nós vivemos em toda a América Latina, não é só no Brasil, né? Eu acho que a gente está percebendo, isso está ficando claro cada vez mais, os indícios, né, de um endurecimento em termos de América Latina, né, capitaneados pelo governo americano e pelo governo brasileiro atualmente. Nós estamos vendo recrudescer, né, uma aliança não só das Forças Armadas latino-americanas, como das polícias e dos órgãos de segurança e informação nesse momento, né? E nós sabemos a importância que o Brasil tem e sempre teve nesse continente, né? Então eu acho que ontem eu estava conversando com até a Lena Azevedo, nossa companheira do Espírito Santo, eu estava conversando com uma companheira dela de lutas de Brasília, e eu estava colocando, se forge, a gente começa a perceber isso, né, cada vez mais, uma nova Operação Condor na América Latina, né, e capitaneado não mais pelo Chile de Pinochet, mas pelo Brasil de Bolsonaro, né. Eu acho que é muito importante que a gente comece a perceber que esses serviços de informação e inteligência, eles nunca foram fechados, eles sempre continuaram funcionando, né. Apesar de a gente ter vivido em governos populares progressistas, as alianças foram feitas. As alianças que acabaram dando no impeachment e na conservação, no fortalecimento, né, dessas forças hoje de extrema direita, fascistas, e mais do que nunca. Eu acho que hoje nós temos um contexto muito mais perigoso. As milícias estão aí e os religiosos fundamentalistas. E nós não tínhamos isso nos anos 70, quando se forjou a Operação Condor. Eu acho que mais do que nunca é uma nova fisionomia que se forja dos serviços de informação e segurança no nosso continente. E eu acho que nós, né, militantes de direitos humanos, né, temos que estar alerta para isso, né? Não acreditando em salvadores, né, mas acreditando nos movimentos sociais, apostando nos movimentos sociais, porque são esses que poderão fazer alguma coisa, né? São esses que têm nas suas mãos, né, o poder, né, e a potência, principalmente a potência de mudar um pouco esse planeta que nós estamos vivendo. Porque isso não é só na América Latina, isso é mundial. Nós vivemos uma onda conservadora de extrema direita, fascista, planetariamente. E eu acho que, mais do que nunca, esses 20 anos aqui comemorados do Justiça Global é comemorar a luta feita e a luta que ainda vem, né? E temos muita luta pela frente. Tamo junto, companheiros. Um beijo grande para todos. Obrigada, Cecília. Acho que você é uma pessoa fundamental, essencial. Acho que a minha vida também mudou de perspectiva quando eu ainda, uma estudante de Ciências Sociais na USP, te encontrei e pude aprender muito
contigo, e depois na construção, na luta mesmo, e também na justiça global, a tua presença. Acho que muito do que nos dá força também foi aprender à luz de tudo que você já viveu e que você cotidianamente segue aqui com a gente, né? Me lembro de uma reunião logo que no cenário da eleição do Bolsonaro, vocês chamaram a militância do Rio de Janeiro na sede do Grupo Tortura Nunca Mais para a gente pensar como é que a gente vai se movimentar nesse cenário. Então acho que com você e o Grupo Tortura Nunca Mais são muito importantes para a gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, e para a gente é sempre uma honra. A gente também se sente muito fortalecido olhando para vocês para seguir nessa luta, né? Antes de passar a palavra para a Andressa, eu queria também saudar, eu estou vendo a Tânia Coker e o Eduardo Passos, que junto com a Marília Felipe são pessoas essenciais, né, na história da justiça global. Então, queria fazer uma saudação especial, porque se a gente chega aos 20 anos com força para estar comemorando e juntos aqui, podem ter certeza que eles foram fundamentais e contribuíram muito para isso. Queria também anunciar a presença de algumas organizações. O PAPS, nosso parceiro também de primeira ordem. A COSP, a Cooperação pelo Desenvolvimento dos Países Emergentes. O Movimento Moleque, da nossa querida Mônica Cunha. Movimento Mães de Maio, com a nossa querida Débora também. Acho que Movimento Mães de Maio, que vem lá de São Paulo também, vem fortalecer a luta aqui no Brasil. O Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro também, parceiro, todos são, né, parceiros super especiais. Brota na Laje, a Open Society também, que vem nos apoiando ao longo de todos esses anos. Jubileu Sul, aqui com a nossa querida associada Sandra Quintela. O Observatório de Favelas, com a minha querida amiga e companheira de muitos anos de luta, Raquel Viladino. A Fundação Bom também, com a Marilene, que também se tornou uma grande amiga, né? E a Bom também tem uma história muito importante na vida da justiça global, num longo caminhar e nos desafiando, né, a enfrentar novos temas tão instigantes. Muito obrigada. Vou passar então a palavra agora para Andressa. Todo mundo sabe, a Andressa é uma das nossas fundadoras e com quem eu pude coordenar a Justiça Global por muitos anos e companheira de todos esses desafios. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. É um orgulho, uma satisfação e uma emoção enorme chegar aqui para comemorar e celebrar os 20 anos de uma organização radicalmente comprometida com a defesa, a promoção e a proteção dos direitos humanos. Muitas memórias, muitas recordações, muitos amigos, parceiros que a gente reconhece e encontrou no dia de hoje. Também queria recuperar isso, né? Minha entrada na Justiça Global com alguém que vem do mundo do direito, mas completamente decepcionada e frustrada e querendo me livrar das drogas pesadas, como eu falo, de largar o direito formal, e encontrou numa organização um espaço de ser uma organização de direitos humanos que também se diferenciava do mundo das organizações tradicionais de direitos humanos já na sua fundação, né? Esse compromisso radical com as lutas, esse olhar de fazer pesquisa, não através de fontes chupadas, né, de pesquisadores que vêm de fora e passam alguns dias numa localidade e vão embora, da construção de relatórios,
de petições e casos, sempre em aliança, né? As construções em redes, eu acho que é uma marca fundamental da Justiça Global, que nunca deixou de ser assim, desde o primeiro momento até os dias de hoje, sempre construindo as suas ações. Naqueles idos eram casos para a OEA e para a ONU, que era onde a gente depositava a nossa estratégia jurídica, e as ações de comunicação. Então eu vi janelas, né, nesse olhar, já entrando na Justiça Global, que o mundo tradicional dos direitos humanos, que como vocês sabem é bastante tradicional e bastante conservador, continua sendo assim, né? Passa a rasgar essas fronteiras, pular essas janelas, né, e sempre construir as suas informações, suas investigações, seus relatórios, suas campanhas de comunicação e as suas petições para os órgãos internacionais, suas estratégias sempre em conjunto e em aliança. E a sua radicalidade também, a gente sempre costumava brincar e eu acho que isso continua presente, né? A Justiça Global foi fundada em 99, então são 20 anos, né? Quando foi fundada era auge do governo Fernando Henrique Cardoso, passou para o governo Lula e Dilma, e depois esse período antidemocrático com o golpe de 2016, com o governo Temer e Bolsonaro. Esse acidente histórico que espero dure muito pouco na história do nosso país. Mas a gente sempre brincava que durante o período do FHC a gente era chamado de petista, durante o governo petista a gente era chamado de psolista, durante o governo Temer e Bolsonaro a gente sendo chamado de comunista, ou bandido, ou petralhada, terroristas, o que indica essa radicalidade, né? essa postura sempre afinada e entrecruzada com as lutas sociais mais radicais e sempre articuladas com os movimentos sociais, as organizações que estão na linha de frente. A Sandra me pediu para fazer algum panorama regional, dado que agora eu estou ocupando momentaneamente um cargo no Mercosul. Até tinha planejado fazer, espero que a gente possa talvez conversar ou fazer um debate sobre isso, mas acho que a conjuntura se impõe hoje, até qualquer coisa que se fale de um panorama regional, ele é capaz de ser mudado em questão de minutos, né? E é claro que hoje é importante e é bom que o Brasil esteja de olhos abertos ao que tem acontecendo no Chile, na Bolívia, antes no Equador, o risco, né, e o desastre que foi o governo de Macri, que foi derrotado por uma aliança também delicada e frágil, que vai começar agora a governar na Argentina, o risco da Frente Ampla perder as eleições para a direita, é uma realidade, infelizmente, mas é um dado que a gente tem que lidar. Mas nesse pano de fundo que a gente tem identificado de um acirramento e uma aposta para um discurso, uma narrativa cada vez mais endurecida, né? Essa aposta para um discurso duro, uma aposta em endurecimento das penas, um discurso sobre a segurança pública, por exemplo, no Uruguai, o enfraquecimento do processo de paz na Colômbia. Quer dizer, são dados muito alarmantes que vêm conjuntamente, obviamente, com uma estratégia clara das grandes corporações. Isso também a Justiça Global foi pioneira, pelo menos do ponto de vista do movimento tradicional de direitos humanos, em trabalhar com o impacto das corporações, lá no relatório Candonga, que já apontava o impacto da mineração, isso em 2006, 2004, e hoje isso cada vez mais visivelmente, né, a partir de todas as lutas dos movimentos encontrados na indústria extrativa, dos movimentos sociais tradicionais. Eu queria trazer algum compartilhamento de impressões assim muito pontuais, mesmo para o debate, algumas coisas que têm me angustiado, que a novidade, né? A gente sempre lidou com o contexto, né? Qualquer análise de Brasil e América Latina parte basicamente de dois dados, que é a desigualdade social alarmante, né? Não necessariamente os dados de pobreza, mas a desigualdade social, necessariamente, e o dado da violência, né? Que para muitos começa a aparecer, mas para grande parte da população brasileira é uma realidade há muitos anos, né? Mas a gente vê essa condição, esse dado da violência elevado a uma estratégia política. A violência, a eliminação do adversário político também não é novidade, né? A gente que trabalhou e conheceu Manuel Matos e conhece e continua vivenciando a presença sublime e tão intranscendente da nossa querida companheira Marielle Franco, sabe que esse é um dado e uma estratégia de muito tempo, mas isso alçado às grandes autoridades do Poder Executivo. Você tem como um dado naturalizado a eliminação
de um adversário, a eliminação física do adversário, acho que é algo importante da gente remarcar sempre. E é algo que tem passado não só no Brasil, mas o Brasil passa a ser também aí um grande exportador desse modelo. Hoje a grande commodity brasileira é a Igreja Universal, são as igrejas evangélicas, quer dizer, a grande da exportação do Brasil e que tem atravessado as relações políticas em cada um dos países onde se insere, são as igrejas neopentecostais, inclusive vinculadas em muitos casos não só com poderes políticos, mas poderes milicianos, né? Outro dado importante que acho que a gente não pode esquecer é o espaço e o papel que o Poder Judiciário tem assumido. Isso também não é algo exclusivo do Brasil, mas o Brasil também tem vendido essa estratégia, né? Esse laboratório, né? Vale lembrar que o caso Odebrecht, ele perpassa praticamente toda a América Latina, né? E é importante a gente lembrar que a Odebrecht, qualquer um que conhece o sistema corporativo, conhece a realidade socioeconômica, sabe que a Odebrecht não é a única empresa corrupta na região, né? Muito menos. Mas ela passa a ser uma espinha dorsal importante para a desestabilização de vários governos progressistas ou não, e o papel que o Poder Judiciário exerce não é menor nesse sentido, né? Eu gosto de falar dos números recordes, porque o Brasil, né, sempre foi o grande campeão nacional do futebol, depois das grandes campeãs na época do BNDES, no governo Lula e Dilma, e hoje em dia é isso, né? A grande exportação são as igrejas neopentecostais. O número de faculdades, eu gosto sempre de repetir esse dado, porque não é menor, muita gente já sabe, mas é importante, muita gente não sabe ainda. O número de faculdades de direito do Brasil é maior que o número de faculdades de direito do mundo inteiro, e isso não é menor, porque fala dessa nova categoria, que é essa categoria política do Ministério Público, que foi completamente desfigurado da ideia do Ministério Público previsto em 1988, de um Poder Judiciário que sempre foi elitista, isso não é novidade, mas é uma categoria própria, e muitos, obviamente, desses que se formam na Faculdade de Direito não vão ingressar agora e nem nunca no Ministério Público e nem nunca no Poder Judiciário, mas cria uma elite política jurídica, né, os concurseiros, né, que trabalham com essa visão de ser ou delegado da Polícia Federal ou policial federal, com uma ideologia bastante, já que é para falar de ideologia, bastante delimitada e marcada, né? Na ideia de lei e ordem, dá uma ideia de punitivismo, né? É uma formação completamente distinta do que a gente tinha dentro do Ministério Público, e isso não é menor. E outro dado importante é o número altíssimo que o Brasil tem em acessibilidade da internet e WhatsApp e redes sociais, que também não é menor. Talvez explica bastante o momento que a gente vive, né? E por outro lado, a apatia grande que a gente percebe de articulação por fora desses espaços de Facebook, WhatsApp, que foram tão cruciais na eleição desse grupo de poder que hoje está no Brasil. Acho que esses dados são importantes para a gente refletir a realidade brasileira, mas isso se espalha e se repete na região. Por fim, quero fazer, justamente porque o nome do seminário é Mobilizando a Esperança, e eu estava muito angustiada em só compartilhar angústias, e nossas análises de conjuntura são bastante pessimistas e tem que ter, resgatar, e acho bastante importante, significativo, e fico bastante emocionado em ter um companheiro indígena, uma companheira quilombola nessa mesa, justamente porque esse talvez seja um dado importante para apontar algum sentido da esperança, né? A gente teve governos supostamente progressistas, bastante marcadamente desenvolvimentistas, e é importante que a gente revisite isso sem um olhar iludido, né? Com toda a criticidade que cabe, para não repetir os mesmos erros e para construir uma nova estrutura e uma nova proposta de sociedade realmente. São inegáveis os avanços de algum ponto de vista de transferência de renda, mas justamente essas políticas que apostaram tanto na transferência de renda e no Bolsa Família, no olhar do indivíduo, né, como receptor de uma renda básica, também foi responsável por desestruturar, em grande medida, o sentido comunitário, né? As comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, quando não receberam a titulação que poderiam ter. Então, o caso de Alcântara, para mim, quando faz
mais, o caso de Alcântara tem 50 anos, a titulação que a gente trabalhou com uma ideia de racismo institucional na Justiça Global vem de 85, quando o Sarney era governador, mas perpassa todos esses governos e não foi uma terra que foi titulada até hoje. Então, é simbólico para mim toda a luta dos quilombolas de Alcântara, porque foi uma das primeiras missões e pesquisas de campo que eu fiz como integrante da Justiça Global, mas porque ela é representativa e significativa de uma opção e um modelo que se fez, e uma opção por desestruturar comunidades, né? E essa estruturação não acontece só no campo, não só nos territórios indígenas, ela também acontece nas cidades, né? Na ideia de você dissolver o espírito comunitário e a ideia de comunidade. Então, para fechar, acho que esse não vou dizer um norte, mas é um sul, né? Um oriente para onde a gente se orienta. A ideia de recuperar a construção comunitária, o espírito comunitário, os valores comunitários, né? Coisa que, por exemplo, também as igrejas neopentecostais foram muito hábeis em se apropriar, né? No sentido da comunidade da igreja, mas que a gente recupere isso no nosso sentido radicalmente estruturante de uma transformação. E aí queria fechar novamente com a importância da Justiça Global nessa articulação, né? Não é por acaso que a gente não acredita em coincidências, que não trabalha não opera nessa linha racional ocidental. Quando a Sandrinha me chamou e falou quem estava compondo a mesa, mencionou o Ayrton Krenak, não sei se deve estar chegando, parece. Justamente eu estava lendo um texto dele, uma entrevista, que é muito simbólica, que fala das alianças afetivas, né? E como os povos indígenas trabalham essa categoria das alianças afetivas. E eu reconheci muito, né, o nosso trabalho, o trabalho de defensores de direitos humanos, o trabalho de organizações comprometidas com o campo social e popular, e justamente costurar essas alianças que não são datadas e não são permeadas por uma lógica utilitarista, né? A ideia de aliança afetiva são as alianças que perduram no tempo e se dilatam no tempo, né? E eu fiz essa associação porque de todas as parcerias, e finalizo com isso, a Justiça Global nunca fez nenhuma ação sozinha, nunca foi protagonizar ações, sempre trabalhou qualquer uma da petição, relatórios, pode pegar qualquer ação e projeto, campanha da Justiça Global é sempre feita com redes, com outras organizações, com movimentos, e ela se perdura no tempo, né? São parceiros que continuam, a gente fala dos casos que viram causos, né? E dos parceiros que viram amigos, porque existe justamente essa preocupação que não está calcada numa lógica racional, né, de resolver a questão jurídica, mas que tem a ver com uma vinculação política e afetiva. E isso muito me emociona de ter feito e fazer parte dessa organização. A minha escola vem daí. E, enfim, nada mais parabenizar novamente esses 20 anos, que venham mais 20 anos e muito mais. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga querida. Acho que também fiquei lembrando muito de Alcântara, né? A gente tem que estar aqui com a gente essa noite, vai estar amanhã o Danilo, que é lá de Alcântara, né? E ontem nós tivemos a audiência na Comissão Interamericana em Quito, e a gente viu os efeitos nefastos já, né? O Ministério Público Federal proibiu, mas felizmente nós temos uma representante muito guerreira proibiu que a doutora Débora Duprá, da PFDC, pudesse prestar, né? Desautorizou a ida dela e o Brasil tentou impugnar, mas mesmo assim ela fez questão de fazer a fala dela, foi por Skype e fez a fala. Garantiu, né, assim, essa intransigência que a gente precisa, e os quilombolas de Alcântara estavam lá ao mesmo tempo que o Senado aprovava rapidamente, né, o acordo. Então, assim, é muito emblemático mesmo, porque foi um dos primeiros casos que a Justiça Global levou ao sistema interamericano, foi a questão de Alcântara. Depois a gente também encaminhou aqui
a Marambaia, né, a Rio dos Macacos, que a gente também acompanha, e tantas outras. Por isso foi muito importante para a gente ficou muito agradecida a presença, né, das nossas companheiras da CONAC, nossos companheiros indígenas, porque também nesse momento são os que estão mais atacados, né? Se historicamente já são, mas parece que esse governo ele tem uma predileção em atacar. Então foi muito, muito, muito importante para a gente. A CONAC é uma parceira de longa data da Justiça Global e a gente achou muito, muito importante. Antes de passar a palavra para o Lucimar, eu vou fazer aqui o anúncio de mais algumas pessoas. O Jefferson, do Voz da Baixada, a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, uma parceira de sempre da Justiça Global, aqui com o Cuca e com a Bruna. O Grupo Tortura Nunca Mais, que além da Cecília, eu vi aqui já o João e o Rafael. A Comissão de Direitos Humanos da LERJ, representadas aqui pelas minhas queridas amigas ex-justiceiras, como a gente fala, Renata Lira e Abel Mansur. A Caritas Rio de Janeiro. O Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, o Danilo está aqui. Nosso querido amigo Itamar, do Grupo Eco Santa Marta. A OAB, que está aqui representada por enquanto eu vi o Chauel, que eu aproveito e anuncio o Conselho Nacional de Direitos Humanos também, o Chauel conselheiro e a Ayala também conselheira. O Direito à Memória e Justiça Racial da Baixada Fluminense, nosso querido Eduardo Passos, que eu já falei, o Coletivo Passarinho, aqui representado pela Andressa e a Dani, o nosso querido Luiz Baltar, a Ângela Moraes e a Anistia Internacional, a Tânia Colker, do NAPAC, que também já agradeci, e a Letícia Osório também, nossa querida amiga, agora na rua, e também lá um reforço muito grande na luta de Alcântara, né? Não posso deixar de mencionar isso. Vou passar para a Eu me chamo Lucimar, eu sou de uma comunidade quilombola chamada Custodópolis, que fica no interior daqui do estado do Rio de Janeiro, né? Que é em Campos dos Goitacazes. A missão é árdua, né? Eu acabei de chegar agora de mais um debate de 5 comunidades quilombolas do interior do estado do Rio de Janeiro. Se eu for falar da questão do desmonte, são vários. Hoje, me lembra uma história de 1995, a criação da CONAC, que a gente discutia com 24 estados do Brasil, onde tinham comunidades quilombolas, em torno de 2.200 pessoas quilombolas. E quando a gente chega em 1996, amplia a discussão da questão do seu território, que é a questão do território e da demarcação das comunidades quilombolas com direito à sua terra e seu território. Eu estou contando esse pedaço que me fez me lembrar, quando a gente está falando sobre a justiça global, falando de 20 anos, eu venho falar para vocês aqui que desde 1995, nós estamos em 2019, totalizando quase 6.000 comunidades, os dados da comunidade quilombolas do Brasil, dados que a CONAC tem. E nós estamos sofrendo como comunidade quilombola todo o desmonte político, estrutural, que vocês possam imaginar. Desde a violência territorial de defesa do seu território, a gente está passando por violências que são mascaradas, que são violência onde o seu líder defende o seu território e no mesmo instante ele está sendo ameaçado de todas as formas. Isso me faz passar para vocês dados que tem também na CONAC, que quando a gente falou sobre a questão de comunidade quilombola, que hoje tinham lá em 1996,
48 comunidades tituladas, nós temos no Rio de Janeiro 48 comunidades quilombolas, somente 3 tituladas. No Brasil, estou falando de 6 mil, nós temos 161 comunidades quilombolas tituladas. Isso tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade tamanha. E eu, como sou do estado do Rio de Janeiro, não poderia deixar de falar aqui a questão de Alcântara, que a violência dos direitos, tem companheiros que são de Alcântara que estão passando absurdos e absurdos, que às vezes não é retratada pela mídia. Como nós temos também comunidade aqui pertinho do Rio de Janeiro, como Sacopã, como comunidade de São Benedito, em São Fidélis, aonde as placas do INCRA foram retiradas pelos fazendeiros, aonde eles estão fora do seu território e hoje eles estão sendo ameaçados. É esse afronte que eu estou falando para vocês em 2019. Avançamos numa política de construção que desconstruiu. Isso eu posso falar para vocês, essa questão de desconstrução, quando você olha um líder quilombola, ou se não um líder indígena, que a sua ancestralidade está na terra, no seu território, quando ele só quer simplesmente viver dentro do seu território. Comunidade quilombola vem de ancestralidade, vem de pertencimento. Se eu pertenço ao meu território, eu quero viver e morrer dentro do meu território. É você ouvir de um griot dizer assim: retirem tudo de mim, mas não retire a terra que um dia eu ia de viver e ia de morrer. Hoje eu agradeço o convite. Eu acho que são 20 anos, mas nós temos muita luta mesmo que vem por aí. As situações estão cada vez mais, que até me emociona isso, cada vez mais tensa demais. A CONAC está correndo praticamente quase o Brasil todo, nós estamos se dividindo para poder estar dando suporte com os parceiros, como a Justiça Global também, como parceira, como demais parceiros também, para a gente poder dar um fôlego a essas pessoas, a essas comunidades quilombolas. E quando a gente fala de um desmonte político estrutural, a gente está falando de vidas também que estão sendo violentadas pelo direito dela. E eu queria registrar, e sempre estou com essas falas, e onde eu passo, eu estou falando sempre isso, porque quando a gente fala de comunidade quilombola, eu não posso deixar nunca de falar das minhas raízes ancestrais. Os direitos estão cada vez mais piorando. Comunidade, direito à saúde, direito à educação e todos os direitos que a gente já sabe, que eu não vou nem repetir aqui. Mas simplesmente a questão da preservação, de responsabilização e reparação, ela é contínua e tem que ser contínua. Porque quando a Lucimara está aqui, a Selma está lá, outros companheiros estão na luta em cada comunidade, as comunidades estão querendo respirar através de uma fala da gente, aonde a gente poder falar sim deles. E poder falar aqui que as comunidades hoje quilombolas do estado do Rio de Janeiro, como comunidades quilombolas do Brasil, nós estamos em todo momento querendo montar estratégia, mesmo para salvar vidas. O processo antes, que era de você ter a regulamentação, a delimitação fundiária, que era a questão da 4887, que era direito e é direito das comunidades quilombolas, a gente hoje tem mais outro desafio: salvar vidas. Antes a gente lutava, mas hoje a gente tem que salvar vidas. E eu queria deixar isso para vocês, porque a gente está no ponto de ter isso como meta. Porque antes era a terra, gente. Agora nós temos que estar salvando vidas que estão lá em Alcântara, vidas que estão lá em São Benedito, vidas que estão aqui pertinho, aqui na Lagoa, em Sacopã. E não são criminosos, como a gente está cansado de ouvir. Não são negros criminosos, só porque eles querem defender o seu território. E a gente hoje, como CONAC,
como lideranças conaquianas, passamos por todas as situações que vocês possam imaginar quando a gente vai para o território para falar para aquele companheiro assim para ele. Não desista, seja um guerreiro, não pare de lutar. E quando foi em 2018, se eu não me engano, acho que foi no começo de 2018, a gente tem uns dados da CONAC, nós tivemos 17 mulheres assassinadas. Que eram líderes, presidentes de associações quilombolas, que simplesmente foram mortos porque estavam defendendo o seu território. Então, são situações agravantes que a gente coloca aqui, nesses 20 anos, que vai vir mais anos aí, e falar que o apoio e a questão das comunidades quilombolas do Brasil, hoje a gente tem uma meta, e a nossa meta é salvar vidas. Se eu for falar da Convenção 69, que dá todo o direito à comunidade quilombola, se eu falar sobre a 4887, que garante a regulamentação fundiária e a delimitação das comunidades quilombolas, eu vou falar de outro agravante, onde a gente tinha praticamente, em 2018 para 2019, 50 milhões destinados à questão da demarcação das comunidades quilombolas, e hoje a gente tem menos de 1 milhão. E eu estou falando de 6 mil comunidades quilombolas. Hoje o INCRA não tem orçamento para isso. E como que essas comunidades quilombolas hoje ficam na defesa dos seus direitos? Aí quando foi ano passado, nós sofremos outro embate, que foi a ADI, a votação da ADI em 32 e 39, que disseram que tinha inconstitucionalidade. Vencemos no Supremo Tribunal Federal. Mas a partir daí, o que se avançou na questão da delimitação das comunidades quilombolas? Nada. Até hoje, nenhuma comunidade mais quilombola foi titulada. E os agravantes vêm questão de riquezas naturais que existem dessas comunidades quilombolas, a questão da terra dessas comunidades quilombolas, e vem a questão da vulnerabilidade dessas comunidades quilombolas. E a gente sempre fala que guerreiros são guerreiros, guerreiros não fogem à luta. Eu venho de uma família tradicional, eu tenho um tio de 110 anos, que sempre fala para mim o seguinte: passe aonde você passar, afirme seu chão e passe. Passe. Porque alguém vai passar no mesmo lugar que você passou. Como a gente está passando aqui, nossos descendentes vão passar por aqui também. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nas forças. Eu acredito muito na aglutinação de forças. Porque guerreiros, quando se juntam, ninguém segura, não. Eu queria, para terminar minha fala, aquilombar-se remete à luta contínua, não pelo direito a sobreviver, mas pelo direito de existir com toda a grandeza. Seja na luta da existência física, seja na luta cultural, histórica, territorial. Terra titulada, liberdade conquistada, nenhum direito a menos sempre. Muito obrigada. Obrigada, Lucimara. Acho que uma das frentes de atuação da Justiça Global, também desde a nossa origem, tem sido o compromisso com a proteção das defensoras e defensores de direitos humanos. Nós ajudamos na construção da política pública de proteção e hoje a gente vê o Brasil numa situação muito delicada. Nós temos mais de 500 defensoras e defensores inseridos nesse programa. A maior parte das pessoas inseridas são quilombolas, são camponeses, são lideranças indígenas. E hoje a gente tem um receio muito grande, porque tem os dados, né, que guardam a informação dessas pessoas que estão na linha de frente, em poder desse governo fascista e que persegue, né? Então a gente tem tentado
junto com o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos e várias outras organizações parceiras, construir estratégias de proteção que não passem pelo Estado, porque a gente vê uma intensificação realmente muito mais violenta. Logo no começo do ano, a própria sede da CONAC foi atacada em Brasília, né? Então, assim, a gente reafirma o nosso compromisso de ajudar a salvar as vidas, de lutar na resistência. Enquanto a gente estiver aí, a gente vai estar com vocês. A gente acompanha não só como Justiça Global, como Comitê de Defensores, mas a gente está na mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que hoje ainda é um espaço importante de resistência no Brasil. A gente acompanha muitas comunidades quilombolas Brasil afora que estão, a situação da Bahia é dramática também, não só com o Rio dos Macacos, mas com muitos assassinatos. Então a gente reafirma fortemente esse compromisso. Quero anunciar também aqui a presença de várias outras organizações muito importantes na nossa história, no nosso dia a dia: o IBASE, a CANTRA, o Coletivo Clandestinas de Valença, no Rio Grande do Sul, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui com a Ayala, que também é uma companheira do Pará, que enfrenta toda aquela situação ali do sul do Pará. Minha querida amiga Deise Benedito, da liderança, né, do pessoal na Câmara. A Terra de Direitos também, aqui representada pela Gija, que é uma organização também muito importante para a gente, tem sede lá em Curitiba, em Brasília, em Santarém. A FASE, a Redes da Maré também, que está aqui, acho que eu vi a Lídia, eu acho, ali atrás. Muito obrigada pela presença. E a Maíra, representando a Fundação Ford. Muito obrigada pela presença de todos vocês. São muito importantes e muito nos honram que tenham podido estar aqui com a gente nessa noite. Eu passo aqui a palavra para o Patichon. Muito obrigada pela tua presença, assim, por ter podido aceitar o nosso convite. Também a situação dos povos indígenas sempre esteve na primeira linha de atuação da Justiça Global. Ajudamos a construir as petições, os casos que tramitam hoje no sistema interamericano relativos a Belo Monte e aos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Muito nos preocupa essa situação, então a gente agradece muito que você possa ter vindo aqui trazer essa questão, mas também trazer uma coisa que acho que já foi falada aqui pela Andressa, a força de vocês. Acho que a gente tem muito a aprender e a radicalizar com os povos indígenas. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. Boa noite a todos. Agradeço o convite que foi feito primeiramente para o Abu Raoni, meu tio Megaron também. E eles estão em outras agendas também nessa data de hoje, fora do Brasil, né? Aí quando eu fui convidado, eu passei a mensagem para eles informando do convite deste momento agora. Aí meu tio falou para mim: se você puder ir lá, representar seu avô, escutar o que o pessoal tem para falar, para você trazer o pensamento deles também, vai ser bom, porque a gente precisa dessas pessoas muito importantes. Então eu aceitei e estou aqui. Agradeço muito o convite. Meu avô Raoni, ele foi duramente atacado por atual governo. Como você tem falado, que quando a gente tem um tipo de posicionamento em determinado governo,
acham que somos do outro lado do grupo. E não é. Meu avô falou para nós que na época do governo do Lula, ele lutou contra Belo Monte. Falou, não constrói Belo Monte. Respeite nossa terra, respeite nosso rio, respeite nosso povo. Mesma coisa, como ele costuma dizer, eu estive com o Juscelino Kubitschek, o Rondon, que esteve à frente de desbravamento dos povos indígenas. Então, ele falou para nós, não, eu nunca fiquei, eu não estou de um lado de um grupo sendo contra o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem que respeitar a nossa terra, é isso que a gente quer. Respeitar o nosso direito, é isso que a gente quer. Então, ele foi duramente atacado, eu estava com ele ficou triste, preocupado. Só que ele falou, não, até hoje eu não perdi, tudo que eu consegui foi muita luta. Aí ele falou para nós, meus netos, vocês têm que valorizar o meu trabalho, vocês têm que continuar o meu trabalho. E quando eu fui convidado, eu senti essa força dele. E a gente está achando muito inaceitável o atual governo, junto com alguns parlamentares, de querer legalizar a entrada de não indígenas na nossa terra. A Constituição fala que o usufruto é dos povos indígenas, porque entende-se que uma determinada área, com todo esse ecossistema, toda a riqueza, é fundamental para que o povo indígena tenha a garantia de sobreviver nela. Agora, estão impondo minerações nas nossas terras, estão impondo arrendamentos nas nossas terras, gerando conflito, gerando desentendimento entre os indígenas. A maioria dos caiapós são contra isso. Temos no nosso meio um grupo bem pequeno se iludindo para entregar, como o homem branco fala, de mão beijada as nossas riquezas para aquelas pessoas que estão a extração de madeira, extração de minério, apropriação de terras acontecer. Mas nós estamos em articulação com as nossas instituições, mesmo que acusam nós, falam de nós que a gente é muito de ONG, mas a gente fala que não é bem assim como eles estão falando, muito desinformado da forma como eles falam. Enquanto o governo não garantir a proteção para o povo indígena, é claro que ele vai buscar qualquer apoio de sociedade organizada, sociedade civil, né, organizada. E como eu tenho anotado aqui na minha fala, mais de 500 anos meus ancestrais resistiram e hoje a gente está aqui. Em vez de a gente fazer mais momento desse, de poder conversar, de poder se respeitar, de poder se reconhecer como o outro ser humano, que também tem a sua vida, tem o seu sentimento e o direito de viver, a gente está escutando muitos ataques. E eu escrevi que mais de 500 anos o povo indígena existiu. E não vai ser agora que a gente vai se calar, não é agora que a gente vai se entregar. E o termo desse... E o tema deste evento, de 20 anos da Justiça Global, demonstra e afirma que a gente vai estar junto, a gente não vai se calar, a gente vai afirmar que nós também temos direito de viver no espaço nosso. Isso que eu escrevi na minha fala, justamente na linha como meu avô costuma dizer. E minha família, meu avô, meu pai,
entenderam que... Eu acho que eles tinham ideia do que é a justiça, a coisa mais certa que um ser humano tem que fazer. Quando eles viram, na época da ditadura, a expansão do desmatamento chegar na nossa terra, inclusive uma estrada atravessou a nossa terra, o meu avô, o biológico, ele falou para o cacique Raoni, que é o meu avô, o segundo avô, precisamos expulsar essas pessoas. E ele disse, não, vamos conversar primeiro. Quando viu, a rodovia já estava atravessada, abrindo caminho para os garimpeiros chegarem lá no Peixoto de Azevedo, para que o governo militar tirasse os índios Panará, os índios gigantes, e levar para o Xingu, para esvaziar aquele território onde hoje existe aquelas cidades do norte de Mato Grosso. Então eles lutaram e eles disseram, aqui pode chegar a economia, como eles estão falando, pode chegar a agricultura, pode chegar, mas a nossa terra também tem que existir. E com muita luta, a minha família, meus pais, meu avô, eles, junto com outras lideranças que após conseguiram fazer o governo demarcar nossa terra. Muitos falam, o governo demarca, mas eu acho que esses direitos, como a nossa colega falou, esses direitos, embora escritos e conhecidos, elas estão lá escritos. Só que ela só tem eficácia quando a gente vai e luta por ela também. Foi o que minha família fez. E a gente está se organizando. Nós vamos ter agora em dezembro mais um momento de encontro grande dos caiapós, para a gente afirmar que nós também temos direito de viver, assim como todo ser humano. E, como eu disse antes, a gente não vai se entregar. Juventude Indígena Caiapó está conversando, estamos nos articulando para poder ter um posicionamento, para a gente poder se articular com outros segmentos sociais e a gente poder ser uma força, porque ignorar nossos direitos nunca mais, como os nossos parentes estão na Europa dizendo, nenhuma gota a mais dos povos indígenas. E também quero externar a nossa solidariedade aos nossos irmãos quilombolas também. Muito obrigado e espero poder contribuir com os próximos momentos, inclusive de amanhã, para a gente ter essa união, essa articulação e fortalecer nossa luta. É o que eu tenho para dizer. Muito obrigado, boa noite. Patixô, muito obrigada. A gente quer também reafirmar o nosso compromisso em seguir aí apoiando a luta dos povos indígenas. A gente, a convite da Fundação BOL, a gente esteve, um grupo de brasileiras e brasileiros esteve na última semana em Bruxelas, fazendo algumas conversas com o Parlamento Europeu sobre a situação dos direitos humanos, e nós estivemos com a delegação dos indígenas que estão percorrendo 12 países da Europa, denunciando toda essa situação de violência. A gente sabe muito dessa realidade cruel, a ameaça da abertura para o garimpo nas terras indígenas, no processo de construção das denúncias de Belo Monte. A gente pôde verificar o quão nocivo tudo isso foi para aquelas comunidades. Isso que você fala, né? Eles têm uma tática de cooptação de grupos, de divisão. Então, a gente ali viu muitos povos se dividindo, as aldeias, por conta das ilusões, né? De que ali eram plantadas. Então, assim, é uma preocupação uma situação que muito nos preocupa. Eu vi aqui que chegou o Leandro Scalabrin, do Movimento dos Atingidos por Barragens, mas também do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e lá
ele coordena justo a comissão dos povos indígenas, quilombolas, tradicionais. E a gente também, né, Leandro, reafirma o compromisso também no Conselho, enquanto a gente conseguir fazer do Conselho um processo de resistência, estar ao lado de vocês. Tem sido uma aposta da Justiça Global, da plataforma DESCA e de vários outros, que a gente tem que resguardar esse espaço de um Conselho de Estado de Direitos Humanos nessa situação atual. Eu também vi que chegou ali a minha querida Rogéria Peixinho, também no Movimento de Mulheres e também representando, provavelmente, eu acho, a mandata da deputada Mônica Francisco, que também esteve com a gente nessa onda na Europa. Eu vi ali o RAF lá atrás, dos que não estavam aqui já anunciados. Quero anunciar o meu querido amigo Rafael Dias, também associado da Justiça Global, que eu vi que chegou ali. A nossa querida conselheira Cristiane Faustino, da Terra Mar, que veio lá do Ceará. Nosso querido Roberto Monte, que estava ali atrás, também conselheiro da Justiça Global, que eu tinha visto que a gente não tinha. O Eduardo Baker também, que também participou da nossa equipe, é um parceiro de primeira linha. Bom, no formato que a gente tinha pensado para hoje, a gente não iria abrir o debate, mas assim, a gente tem um tempinho ainda, então eu vou abrir a palavra para aqui, né, para quem quiser falar. A gente pode dar alguns minutinhos antes de encerrar a atividade de hoje. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, como a Sandrinha mesmo falou. A gente é companheiros há muitos anos. Acho que desde antes do massacre do Carandiru, eu e a Sandra, né, passamos por várias galerias, né, quando teve pós-massacre pela rebelião de 2001, e a gente sempre se encontrou nas grandes lutas, né, pelo fim das desigualdades, pela questão da tortura, pela questão racial, pela questão da terra. E ver esses 20 anos de luta da Justiça Global, e quando se fala em esperança, eu acho que isso chama a gente para um compromisso mais sério. Quando você fala dos seus povos indígenas, eu sempre tenho o hábito de dizer, quando a gente luta por direitos, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa: os primeiros torturados foram os povos indígenas. As primeiras mulheres violentadas nesse território foram as mulheres indígenas. As primeiras crianças exploradas sexualmente nesse território foram as crianças indígenas. Os primeiros prisioneiros, né, os primeiros encarcerados nesse território foram os povos indígenas. E aí, quando a gente vê o protagonismo dessa dor tão grande dos povos indígenas, essa dor que parece que essa veia aberta, ensanguentada, parece que não para de sair sangue, né? E na sequência, os povos que mais sofreram com isso foram os meus descendentes, foram os povos africanos, né? Na situação de serem escravizados, torturados, despersonalizados na sua essência, né? E hoje habitam, né? O ferro da senzala hoje ocupa o lugar da bala de aço que rasga o peito, e é o mesmo aço que prende as algemas nas grades das celas das prisões. A liberdade para nós, descendentes de africanos, população negra, e para os povos indígenas, parece que é uma coisa que não nos dá o direito de serem livres. Porque terra é mãe, terra a gente não troca, terra a gente não vende, terra a gente não dá. Então a luta pelos povos indígenas, pelas terras, assim como os quilombolas lutam pelo direito à terra, é uma luta tão justa, porque é uma luta pela vida, pela liberdade, pelo direito de existir. Nós não podemos se tornar ilícitos ao direito à existência. Então, quando a gente vê essas falas que me toca a alma, que toca a alma e corações de tantas pessoas, eu acho que é um grito de dizer: vamos para a luta. E nenhuma gota de sangue, nem de africanos, nem de indígenas, nem de crianças, nem de ninguém. Não vamos adubar essa terra com sangue. Não
Vamos adubar essa terra com sangue. Hoje morreu uma garotinha com a bala perdida, que sempre acha um corpo negro para se alojar. É isso. Tamo junto, gente. Obrigado a todos por abrir esse espaço, né? Para nós, familiares vítimas da violência do Estado, é uma honra estar aqui, né? Justiça Global, parceira da rede, e eu, como irmão, que meu irmão foi executado no Morro da Coroa em 2009, e a Justiça Global, assim como a rede de comunidade e movimento contra a violência, a Justiça Global foi a primeira que abraçou, que nos acolheu, nós familiares, e ajudou a encaminhar junto à Defensoria e a outros órgãos, que a gente não conhecia nada. Eu só sabia ir para a rua fazer manifestação. Então, estou aqui de coração aberto, agradeço a Sandrinha, agradeço a Justiça Global por acolher os familiares do jeito que vem acolhendo. É isso. E nós, familiares, não vamos dar um passo atrás. Queremos justiça sim. Boa noite a todos e todas. Sandra, é assim, o Cuca falou exatamente o que eu vim falar de coração, porque é isso, né? Hoje a Justiça Global completa 20 anos. Eu estou aí com 16 anos nesse caminhar. Parece até, enfim, quando faz 20 é que a gente, enfim, acorda e vê quanto tempo a gente está aí. Então, enquanto familiar de vítima e hoje representando não só o Estado, mas, enfim, tá aí Débora, a gente representa o país. Então a gente tem muito que agradecer à Justiça Global, porque nos ajudou muito nessa caminhada, nos ajudou muito para hoje termos um movimento nacional de familiares. Então, assim, que venha mais 20, que venha mais 40, porque a gente precisa, enquanto movimentos sociais, como a Cecília falou, somos nós que, nessas duras penas que vamos segurar, estamos segurando essa situação aí que não está bom, né? Então, enquanto movimento moleque, eu só tenho a agradecer. E também, enquanto coordenadora hoje, atualmente, da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, que a presidente é a deputada Renata Souza, também faço um agradecimento, né? Também reconhecemos, né, enquanto instituição, o quanto é importante para nós termos essa parceria e caminharmos juntos nessa luta aí por direito, porque a gente ainda tem que, de fato, levar esse direito para muita gente. A gente acha que todo mundo sabe, mas ainda não é assim. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos e todas. Sandra, em nome do MAB, também trazer o nosso reconhecimento ao trabalho da Justiça Global. Lembro já desde uns 14 anos atrás, o primeiro relatório que vocês nos ajudaram a debater a temática dos atingidos, muito antes de Mariana, muito antes de Brumadinho, no caso Candonga, lá em Minas Gerais. Depois disso, nas redes que a gente participou junto, Rede de Justiça Ambiental, na plataforma 10. E esse trabalho que é fundamental para toda a via campesina, daí, não só para o MAB, na atuação em prol dos defensores de direitos humanos, né? Então, seja dos povos quilombolas, dos povos indígenas, dos trabalhadores sem terra, dos pequenos agricultores, das mulheres camponesas e também dos atingidos por barragens. E agora, juntos no Conselho Nacional de Direitos Humanos, também a Justiça Global representando a plataforma DESCA, construindo esse espaço nesse momento que é imprescindível e importante. E esses 20 anos acho que nos dão também a perspectiva histórica de que já enfrentamos outros períodos, que vamos superar isso e que mais 20 anos para a Justiça Global. Parabéns! Muito obrigada. Assim, a história da Justiça
Justiça Global, como eu falei, ela se dá com as parcerias nesse caminhar, de mãos juntas, na luta sempre. Acho que essa é a principal característica. Nossa equipe já se renovou muito ao longo desses anos, mas ela nunca perdeu essa característica. Cada uma das pessoas que estão ali no dia a dia, que vem compor, vem com muito apreço a esse trabalho coletivo, conjunto, em parceria com os movimentos. É assim que a gente acha que se constrói a vida e é assim que é muito, muito caro para a gente. Então a gente está nesse momento muito triste, mas a gente está imensamente feliz de estar aqui, de estar construindo essa luta com todas vocês, né, todas e todas. É para a gente um momento também de renovação dessas esperanças, né, e de aglutinação. Acho que é importante a gente se juntar, porque a gente sempre se fortalece. Queria também só registrar que chegou aqui o Leonardo, que é nosso parceiro da Rede Justiça Criminal, que tem também sido um parceiro de primeira ordem no enfrentamento dessa pauta de criminalização, de endurecimento penal, e que muito também nos honra com a presença nesse momento. Meu nome é Fran Sérgio. Algumas pessoas conhecem do jeito que eu faço política, então assim, chegar aqui e fazer um reconhecimento a uma organização não governamental, social, né, nesses tempos é difícil. Então acho que a Justiça Global de fato é parceira da luta, é parceira do movimento de mães, do movimento de favelas. Eu acho que assim, queria deixar público esse reconhecimento, né, de parte do movimento de favelas, não é? E eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que a Justiça Global, como o movimento de mães, a gente tem, né, e de familiares, e o movimento de favela, a gente luta muito pelo direito à memória, né? E com certeza uma pessoa hoje estaria aqui no meio da gente, né, que era a poetisa Elaine Freitas. Então acho que eu vou ler uma poesia da Elaine, para a gente não esquecer, né, dos nossos e das nossas que esse Estado nos tirou, e para marcar que a gente não vai desistir, como Cuca, como a Mônica, como Débora e como tantos outros guerreiros e guerreiras já falaram aqui antes de mim. A poesia é O Condenado. O fogo do Molotov não funciona em garrafa de plástico, apreendida com o acusado, mas seus passos nas ruas dominadas pelo Estado autoritário acendem o racismo do policial, do juiz, do promotor e do delegado. As grades para cercá-lo, recebidas com aplauso pelo noticiário, vem de dura matéria, feita de nossa apatia, indiferença, conivência, e só podem ser rompidas quando todo Molotov se acenda para libertar-nos. Elaine Freitas, presente. Boa noite, sou Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul e do Pax também. E também quero aqui parabenizar esse trabalho incrível que a Justiça Global faz. Já caminhamos juntos há alguns anos aí nessa luta de violações de direitos humanos, pelo esse modelo de desenvolvimento, né, que eu acho que dentro do capitalismo que a gente vive cada vez mais rápido, mais acelerado, tomando as terras, aprofundando as relações de exploração máxima com a velocidade que a gente está vivendo hoje, a gente tem que colocar no nosso horizonte utópico, né, a superação desse sistema capitalista. Eu acho que a gente tem que trabalhar, falar disso, gente, precisamos falar disso. Mas eu queria dizer também aqui que em 99, quando foi criada a Justiça Global, estava aquela pasmaceira no movimento internacional, né? E em 99 nasce aquelas batalhas de Seattle contra as reuniões da OMC, que ali foi o núcleo que depois veio o Fórum Social Mundial. A gente vinha daquele final dos anos 90, né, com meio que não acontecia nada no cenário global, e aquelas batalhas de Seattle
colocou a OMC, por exemplo, no centro, colocou também no centro a questão da luta, na necessidade da luta internacional, e foi ali que a gente se fortaleceu e enfrentamos a OMC, enfrentamos a ALCA, enfrentamos tratados de livre comércio, enfrentando o FMI, o Banco Mundial. Então, naquele momento que parecia que nada ia acontecer. Eu acho que a gente no Brasil está vivendo mais ou menos assim, né? Parece que nada vai acontecer. Mas a gente está vivendo aí, vendo o que está acontecendo no Chile. A juventude está embarricada na rua. Não vai ter passo atrás. A gente está vendo ainda o que vai acontecer na Bolívia. Mas me parece que também não vai ter passo atrás. Quem sabe esses ares, essas brisas, esses ventos fortes das populações indígenas que também estão dizendo não vai ter passo atrás. Das populações quilombolas que nos disseram aqui, não vai ter passo atrás. E eu acho que é por aí, gente. Vamos acreditar, vamos lutar, vamos nos organizar. E vamos manter a alegria e a fartura que a Justiça Global, sempre nos seus espaços coletivos, sempre nos proporcionou. Vamos em frente. Boa noite a todos e a todas. Falar da justiça global é muito complicado. Eu olho para a Sandra assim, e eu estava comentando lá atrás, duas tretas. O que a gente já aprontamos no Brasil, aprontamos mesmo. E aprontamos pelo outro. Eu acho que é isso. O movimento Mãe de Maio, ele sempre foi agraciado pela Justiça Global. É uma das parceironas nossa. Eu não conseguia recusar, mesmo tendo que ir viajar correndo para fora do Brasil, mas eu não poderia jamais deixar de vir cumprimentar você, Sandra, porque você é muito especial para o movimento Mãe de Maio. A gente, inclusive, quando a gente entregamos o relatório dos crimes de maio, da pesquisa que nós mães, eu sou uma pesquisadora sem ser formada em academia. Eu meti o pé na porta e entrei, pesquisei os crimes de maio, depois chamei a Sandra para assinar embaixo, junto com a Unifesp. E o resultado desse relatório, que é um relatório recheado, porque a gente usa também o relatório que foi feito com a Justiça Global e também com a Universidade de Harvard, que foi a Procuradora da República, ex-Procuradora da República, Raquel Dodge, ela fazia parte da equipe. E nós usamos esses dados também do São Paulo sobre a Chacra, que era um relatório que a gente achava como um documento assim, fundamental para mostrar o que foi o maior massacre da história contemporânea do nosso país. E a Sandra colando lado a lado com o movimento, e através da pesquisa que nós fizemos de base, eu participei na base, nós conseguimos sensibilizar o Ministério Público e a Procuradoria do Estado de São Paulo, que reconhece e conta passo a passo o que foi os crimes de maio, assumindo que foi o Estado, os policiais e paramilitares, e eles pedem uma ação civil pública através da condenação, Sandra, porque aquela ação civil pública que o Ministério Público de São Paulo faz é uma ação que abriu jurisprudência da condenação do Estado pelo crime do meu filho. Né? Ele não me engana, porque a gente conhece de leis, a gente sabe, não tinha como ele não dar um passo, né, para contar a verdadeira história. E por mais que a gente sofra com as percas que acontecem, a gente sabe que a gente com mãos dadas, a gente é mais forte. E pelos nossos filhos, nenhum passo atrás. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Pamela. Eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vim aqui em nome também do Instituto agradecer a Justiça Global, parabenizar a mesa. Estava ali quietinha escutando, né, e fiquei olhando o título, Mobilizando a Esperança, né? E aí quando eu cheguei, reconheci vários roxinhos aqui, que a gente já está na luta há muito tempo, né?
e fiquei pensando do que a Justiça Global simboliza nisso, que é fazer política na diferença com respeito, sabendo que não vamos pensar igual, mas que vamos caminhar junto, tendo certeza desse horizonte. E após a execução brutal da Marielle, eu pude me aproximar um pouco mais da Justiça Global, né? E agora, formalmente, a gente tem uma cooperação técnica entre a Justiça Global e um Instituto de Educação, e na qual amanhã a gente vai ganhar um prêmio, né, o primeiro prêmio da LERJ, o Prêmio Paulo Freire, e um dos projetos contemplados é um projeto apoiado pela Justiça Global, voltado para a formação de professores, entendendo que hoje a formação de professores e a educação no Brasil é um importante fronte de luta, né, e sempre com muito afeto, muita responsabilidade, e a Justiça Global acolhendo, né? Então, quando eu pensei ali no Mobilizando a Esperança, o esperançar do Paulo Freire, né, que hoje é tão renegado e atacado, que a gente possa seguir nesse esperançar, que a gente possa seguir caminhando juntos nas nossas diferenças, né, e que vida muito longa a Justiça Global. Parabéns. Estou super emocionada aqui com tantas palavras carinhosas de pessoas, de movimentos, de organizações que estão aí com a gente, né? Assim, não tem como não se emocionar, e todos os filmes ficam passando na nossa cabeça. A gente é extremamente grata a essa confiança política que a gente conseguiu construir, né? É isso, às vezes a gente pode até se estranhar, mas a gente está ali reconstruindo os caminhos, repactuando. E é muito importante, acho que isso nos faz acreditar que esse espaço ainda é um espaço importante, que a gente tem forças, que a gente tem que estar junto, que a gente precisa ampliar, né, também as nossas relações, trazendo, acho que a Pamela traz assim, um fronte novo que a gente vai avançando agora com essa cooperação no campo da educação, mas fundamental e essencial nesse momento, né, no Brasil. Então também é muito legal, a gente vai se desafiando nesses outros terrenos todos. Então pra gente muito emocionante mesmo, e só temos que agradecer. Muito obrigada por todo o carinho e pela presença de todas e todos. Boa noite.